Vamos lá, pessoal. Então, uma boa noite a todos. Hoje é o nosso dia de feedback da AP2, né? Então, vamos dar uma olhada em como foram as questões e a hora de tirar as dúvidas é agora. Quem não entendeu alguma coisa, né? Vamos conversando. Bom, então vamos olhar aqui. As questões, as provas que vocês responderam, né? As questões elas estavam numa ordem aleatória e as respostas também. Então, a gente vai ver aqui a ordem que aparece para mim, tá certo? Questão 1, né? Que é aquela questão que fala que em relação ao cache, há um processo de cópia dos dados em memória RAM para o cache antes de disponibilizar ao processador. Quando estes dados armazenados em cache são solicitados pelo processador e os dados estão disponíveis, isso quer dizer que, né? O que isso quer dizer? Vamos olhar para essa questão aqui. Eu comentei com vocês aqui um pouco antes que vocês têm que ir lendo e construindo a ideia. Vocês têm que ir separando, né, essa questão nas ideias que estão sendo solicitadas para vocês. Tá? Então, assim, ó, em relação ao cache, para tudo. Em relação ao cache, para tudo. O que é cache? Né? O cache é aquela memória que fica do lado ali, fica dentro do processador, que serve para acelerar o acesso aos dados que estão sendo processados, ou seja, os dados e instruções pertinentes àquele processo que está em execução. Aí a gente tem que lembrar que o cache, ele nada mais é do que uma cópia dos dados que estão na RAM. Então eu tenho memória RAM, eu tenho o cache aqui do ladinho do processador e o processador. E o cache é só um mapeamento disso aqui. Tá? Com isso em mente, a gente vai continuar lendo. Há um processo de cópia dos dados em memória RAM para o cache antes de entregar para o processador. Eu estou afirmando isso. Eu estou dizendo, olha, quando a gente fala de memória cache, antes de qualquer coisa, antes do processador ele utilizar os dados que estão em memória, eu pego da RAM, copio para o cache e entrego os dados que estão no cache para o processador. O processador ele não vai buscar lá na RAM, né? Ele não faz isso. O dado ele é copiado para o cache e do cache ele é entregue para o processador. Então a gente tem que ter clareza nesse conceito. Ponto. Beleza. Agora sim é a pergunta. Quando os dados eles estão armazenados no cache, então o dado, né, sejam os dados de processamento ou as instruções, eles estão lá dentro do cache. Então já está lá. E o processador solicita, então o processador fez a solicitação e o dado já estava lá. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Né? Então, o processador solicitou, os dados já estavam em cache, não foi preciso ir buscar nada em memória RAM. Já estava ali à mão e eu processei, tá? De boa. Bom, os dados estavam disponíveis no buffer? Estavam na cache. A cache é um buffer, né? Então, ok, estavam. E houve um cache hit. Então, um hit é o quê? É um acerto. Eu acertei o cache, entregando os dados de forma imediata. Se estava à mão, eu entreguei e o processo recebeu aqueles dados na hora. Então foi, pum, acelerado, lindo, maravilhoso. Eu não tive ciclo de processamento para buscar aquilo lá na RAM, copiar para o cache e depois entregar para o processador, né? Para a unidade lógica e aritmética ali. Né? Então, essa aqui é a correta. Vamos ler as outras. Os dados não estavam disponíveis em buffer. Eu nem vou ler o resto. Eles estavam disponíveis. Tá? E houve um cache miss? Não houve um cache miss. Eu não errei. Estava ali. Eu acertei. Eu pedi e acertei. Os dados estavam disponíveis em buffer e houve um cache miss. De novo, estavam disponíveis e eu acertei. Então não é essa. E os dados não estavam disponíveis? Estavam disponíveis. Então as outras três, elas não têm porquê. Né? Os dados estavam disponíveis e houve um cache hit. E o processador recebeu na hora que ele pediu. Ó, eu quero a posição de memória tal. Aí o cache foi lá e ó, está na mão. Tá?
Dúvidas a respeito disso? Alguém não entendeu? Podemos passar para a próxima? Sim? Não? Ó, vocês são espírita aí, né? Vocês estão aí? Ah, boa. Vamos lá. Questão 2, né? Em relação ao mapeamento de endereçamento de cache, existem duas estratégias. Opa! Quais são as duas estratégias que eu tenho de mapeamento de endereçamento de cache? Deixa eu pegar apresentações aqui. Positivo, né? Uhum. Cache. Tcharam! Quais são como é que eu faço o mapeamento de endereçamento? Tá? Eu tenho duas estratégias, né? Eu tenho o mapeamento. Ah, não, desculpa, não é isso aqui. É o mapeamento lógico. Acho que eu perdi. Aqui. É o mapeamento lógico e o mapeamento físico, né? Que é isso, esse cara aqui. Beleza? Então eu tenho que me focar nesse esquema aqui, nessa estrutura. No mapeamento lógico, cada elemento ele recebe um endereçamento virtual da memória principal, então a cache ela tem um endereço virtual, e a unidade de gerenciamento de memória, ela fica, aliás, desculpa, o cache fica antes da unidade de gerenciamento virtual. Então o processador ele faz uma solicitação, tá certo? Para um endereço lógico, né? Para um endereço imaginário não, mapeado, vamos dizer assim, que se não está no cache, a MMU vai lá na memória principal e joga de volta para o cache. Tá? E a outra estratégia é de endereçamento físico. Então o processador pede, né, para alguém, ele joga no barramento que ele quer aquilo que está no endereço físico tal. Quem resolve isso é a MMU. E aí a MMU é quem sabe se está no cache ou se tem que buscar na memória principal. Tá? Então, essas são as duas estratégias, beleza? Visto isso, vamos voltar aqui para a nossa questão. Em relação ao mapeamento de endereço de cache, existem duas estratégias: mapeamento lógico e mapeamento físico. Então, a gente já viu como é que são esses dois. Em relação a este tema, nós podemos afirmar que o mapeamento lógico faz uma associação do conteúdo do cache com a sua localização de memória, mantendo uma tabela de mapeamento. Então, se eu faço, né, um mapeamento lógico, o processador ele pede um endereço virtual. E se tiver no cache, esse mapa do endereço virtual, ele entrega para o processador. Se não, a MMU vai lá na memória, pega isso e entrega. Entendeu? É que nem caixa postal. Tá? É que nem uma caixa postal. Tá? Foi o que eu consegui pensar agora, né? Mas é tipo caixa postal. Eu peço aquilo que é da caixa postal tal. Se é do fulano, do Beltrano, se está vindo de X, de Y, o problema definitivamente não é o processador. Não é do processador. Ele está pedindo o conteúdo da caixa postal tal. E a MMU que vai se virar para achar. Né? Se aquilo ali está em cache já mapeado, ele entrega, senão ele vai buscar lá na memória principal e entrega como um mapeamento, tá bem? E é de mapeamento físico, né? Opa, mantendo uma tabela de mapeamento. Então eu tenho que ter uma tabela que faz a associação daquilo que é lógico com aquilo que é físico. Quando eu falar em lógico e físico, né, uma coisa é aquilo que está ali mesmo, né, se eu olhar no endereço XY lá, que está, e o endereço lógico é aquilo que não importa onde está, né, ele é acessível através de uma caixa postal. Associando um bloco de cache a um bloco de RAM. Então,
quando a gente vai ver ali na frente que eu tenho várias estratégias, mas assim, normalmente eu pego um conjunto de endereços lógicos e associo a um bloco de endereços físicos, tá? Que pode ser feito de duas maneiras, direta e associativa. Aí a gente vai lá para o outro, direto e associativo. Aí, aqui pode ter uma malandragem. Por quê? Porque aqui aparece direto, associativo e mapeamento associativo. Associativo e mapeamento associativo usam o mesmo princípio de associação, só que um é por bloco, né? E a outra é por endereço direto. Lembram disso? Sim, não, talvez? Essa eu errei, essa aí eu me confundi um pouquinho. Eu entendo, Leonardo, que assim, ó, essa é uma questão com uma densidade de coisa bastante grande, tá? Eu admito. Eu fiquei Mas, com dúvida na primeira lá do mapeamento lógico lá, daí tá, como mas vocês estão entendendo como é que eu estou construindo o pensamento, né? sim, Vocês têm que ir dividindo por caixinha. O que essa caixinha quer dizer? O que essa caixinha quer dizer? é que eu fiquei com dúvida, daí eu pensei, não pode estar tudo certo, daí eu vou ter que quero só 3 daí. Aí você veio lá do meio de campo, assim, deu aquela Sim, bica, assim, eu deixei essa daí por último, essa era muito grande, eu deixei por último. veio correndo lá, deu aquela bica, assim, né? Que nem Vai futebol essa. de várzea lá para frente. A 3 eu tinha certeza, eu fiquei na dúvida, vamos tentar. Ah, né? Então vamos lá. Então, o mapeamento direta e associativa. Então, sim, é direta e associativa. Né? É associativa por conjunto ou não? Bom, aí é um tipo de associação, ponto. Tá? Então, essa afirmação ela está correta. Depois eu tenho assim, ó, no mapeamento direto, uma linha de cache responde a um único bloco de memória RAM. Volta lá aqui, associativo. Qualquer bloco pode ser carregado em qualquer linha de cache, endereço de memória, uma palavra é mapeada para múltiplas linhas de cache. Não, mas cadê? Tag é um bloco da memória principal. Então, o endereço de memória ele é identificado por um tag e uma palavra. A tag identifica um bloco da memória principal, que a gente viu na aula lá. O mapeamento associativo, eu pego um bloco do cache e associo a um bloco da memória RAM, e ponto. Né? Então, uma linha de cache corresponde a um bloco de RAM. Beleza? Então, essa afirmação aqui, ela está correta. No mapeamento associativo de conjunto, uma linha de cache só poderá ser mapeada dentro de um determinado range, ou determinado conjunto de linhas da memória RAM. Vamos ver aqui o que diz a função de mapeamento associativo. Uma palavra é mapeada para todas as linhas de cache de um determinado conjunto. Tá? Então, essa minha linha, essa minha palavra, ela é mapeada dentro de um conjunto, né? Dentro de um determinado range de linhas. Tá? Então, também ela é correta. E o mapeamento associativo utiliza uma técnica de endereçamento através da composição de uma tag identificadora do bloco de memória principal associado à palavra de memória mapeada. Tá aqui. A gente falou a respeito disso. Correto? Correto. Aliás, mapeamento associativo, desculpa. Né? Eu tenho uma tag. Ela é igual à função de mapeamento. Eu tenho uma tag e uma palavra, tá certo? E associada à palavra de memória mapeada. Tá aqui, ó. Eu acho que tem deixa eu ver se tem um negócio mais. Não, não tem. A gente falou a respeito disso, mas assim, ó, eu tenho essa minha palavra aqui, ó, tá? Eu tenho a tag mais o conjunto da palavra, tá certo? E aqui eu tenho o meu conjunto e os dados, beleza? Então, eu estou associando um bloco, ok?
essa aqui também está correta. Então, todas as afirmações, elas são verdadeiras. Tá. Todas essas afirmações, elas são verdadeiras, tá bem? Então, apenas duas, três ou apenas uma. Não são opções. Tá, eu vou concordar com vocês que essa questão estava bem complexa. Assim, parando para olhar, assim. Diga, Carlos, qual é a dúvida que o senhor tem? Não, vamos lá. Uma é associativa única, e a outra é associativa em conjunto. Tá? E isso é uma das coisas que a gente. É que você chegou no meio da explicação. Mas eu tinha falado ali. Cadê? Volta. Isso é uma das coisas que vocês podem reclamar, entendeu? Eu tenho duas técnicas, uma direta e uma é associativa. E a associativa, ela pode ser uma associativa única ou pode ser uma associativa de conjunto. Mas, assim, o princípio é o mesmo, entendeu? E aí, professor, tentar te explicar melhor ali. Uhum. É porque, pelo que eu tinha visto ali das funções de mapeamento no slide que eu comentei ali contigo, é que para mim tinham três técnicas, uma direta, uma associativa e a outra associativa em conjunto. Então seriam três coisas diferentes para mim, cada uma somando dariam três. Eu não encarei como se a associativa tivesse subdivisões. Na verdade, o princípio é o mesmo, é de associação. Só que uma eu associo um único endereço e o outro eu associo um bloco, né? Não, essa parte do princípio eu até entendi, mas é que como ela foi discriminada na explicação como se fosse uma técnica a mais, no caso, três técnicas, para mim somava como mais uma, mesmo usando o mesmo princípio. Eu te entendo. Tá? Eu compreendo o que você está colocando. Agora, uma das coisas que é o nosso desafio aqui é vocês também compreenderem o seguinte: a partir do momento que eu tenho associação, a associação, o princípio é um único princípio. Eu tenho derivações dele. Você concorda comigo? Concordo. Entendeu? Então, e aí assim, tá, vocês podem dizer que essa aqui foi meio pega-ratão também. Sou obrigado a concordar. Não que eu queira que eu tenha querido fazer isso propositalmente, não. Né? E aí, na hora que eu estava construindo a questão, claro, eu tenho a direta e a associativa. A associativa ela pode ser uma associativa por linha única ou então por bloco. Né? Mas eu entendo que vocês... Vamos lá. Aceito a sua colocação. Tá? Mas, assim, também parto do princípio de que associativa é associativa. Tá? De uma maneira ou outra. A parte do princípio, eu entendo assim, que se fosse colocado os princípios que a gente poderia utilizar, eu até entendo que estaria certo o associativo. Mas se seria uma técnica diferente, alguma coisa complementar, assim, eu acredito que seria, então, três maneiras. Ela seria associativa em conjunto, seria uma maneira a mais. Foi o modo que, pelo menos, eu entendi essa colocação. Tá, aí tem vamos lá, vamos discutir a interpretação do texto, tá? Quando eu digo assim, ó, eu mantenho uma tabela de mapeamento e associo um bloco de cache a um bloco de RAM, tá? Esse bloco pode ser composto por uma única linha ou por um N, tá bem? Tá bem? Correto. E eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer de maneira direta, e aí linha por linha, né? Eu posso fazer associativa, linha por linha ou bloco por bloco. Correto. Entendeu? Então, aí tem um problema não, né? Mas tem um aspecto bem malandro, que é a nossa língua portuguesa. A parte de interpretação de texto, ela pega, né? Eu continuo com o meu pensamento ainda, porque eu peguei por base até a questão da explicação, entendeu?
Então, não é nem a questão da pergunta, assim, eu acho que para mim eu me confundi mais com a resposta do que com a pergunta em si. Ok. Concordo. Eu concordo que ela ficou bem capciosa. Ficou bem capciosa. Foi uma questão complexa. Concordo. O que eu posso te dizer? Para S, eu vou evitar isso. Tá? Eu não considero que assim isso aqui, essa questão ela seja passível de anulação, tá? Mas eu vou evitar esse tipo esse tipo de questão para S. Tá? Eu realmente, como eu já falei para vocês, eu não quero prejudicar vocês. Mas assim, eu quero ser um pouquinho chato, assim, para vocês lerem, para vocês prestarem atenção nas minhas aulas, né? Eu tenho que. Vocês têm que me dar um pouquinho de audiência, né? Clica, se inscreve no canal e clica no sininho aqui, né? Tá? Mas beleza, Carlos. Vamos lá. Próxima questão. Em relação à substituição de cache. Vamos lá, vamos olhar aqui, substituição de cache. Essa é uma parte muito legal, assim. Política de escrita, número de cache multinível. Não está aqui. Ué, será que eu... Peraí, que eu acho que eu não abri esse... política, tamanho de cache, mapeamento, distribuição, tá aqui. Em relação à substituição de cache, né? O que é a substituição de cache? É eu apagar aquilo que está na minha cache, que está na minha memória, né? Da maneira certa. Né? Por quê? Porque eu tenho que buscar na RAM, jogar lá para o cache, eu faço uso disso aqui, e tem uma hora eu vou ter que, como o cache é muito menor do que a RAM, eu vou ter que jogar fora algumas coisas ali para buscar outras coisas, né? Para buscar outros dados que estão na memória RAM. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter uma política para isso, eu tenho que estabelecer um processo. Né? Quem é que se lembra dessa parte aqui que a gente falou na aula? Quem lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra? Carlos lembra de alguma coisa. Vamos lá. Aqui. Vamos botar esse cara aqui, ó, de cantinho aqui, pra gente lembrar. Em relação à substituição de cache, como é que eu faço substituição de cache? Ou seja, como é que eu faço distribuição, né? Aqui, ó, que são os algoritmos de substituição dos dados em cache por novos. Tá? Eu tenho LRU, FIFO e LFU e o aleatório. Né? Então, são 4 algoritmos de distribuição. Além da estratégia de fila normal, o que é a estratégia de fila normal? Qual dessas aqui é a estratégia de fila normal? A FIFO, né? Isto, first in, first out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, a partir do momento que eu tenho um dado novo para ser armazenado em cache, aquele que entrou primeiro, eu vou descartando. Tá? Então, além disso, existem duas
que são baseadas em informações estatísticas. Tá? Quais dessas 4 são baseadas em informações estatísticas? Das 4, seriam o LRU, o FIFO e o LFU ali. A aleatória é aleatória. Estatística. Isso. Aí é que tá. Fila não é estatística. Fila não, tá, desculpa. Então, eu tenho 2 que são baseadas em estatística. O que é estatística? É o de uso e, por último, frequência de uso ali. É Isso. a LRU e LFU. Isso aí. É a mais recentemente, a menos recentemente usada e a menos frequentemente usada, né? Isso aí. Então, eu tenho essas 2, tá? Quais são elas? A estratégia baseada na linha de cache mais utilizada, né? Ou seja, na verdade é o inverso do LFU, o Least Frequently Used, né? Que ela é descartada aquela que é menos frequentemente usada. Então eu tenho um contador de uso para cada uma das linhas, né? Ó, essa aqui foi usada 5 vezes, essa aqui foi usada 2 vezes, essa aqui foi usada 3 e essa aqui foi usada 1 vez. Eu vou descartar a que foi usada 1 vez. Não importa quanto tempo esse dado está lá, entendeu? Nem quanto tempo eu levei para usar. O que eu usei 5 vezes, eu uso a cada 2 minutos, e a que eu usei 1 vez, a que eu usei 2 vezes, eu usei 2 vezes em 5 segundos. Não importa o tempo, né? Mas sim a quantidade de uso dela. Bem? E depois a estratégia baseada na que está mais tempo sem utilização. Tá? Que é a LRU, que é a List Recently Used, ou seja, eu tenho um contador de tempo. Essa aqui eu usei tem 5 minutos, essa aqui eu usei tem 3 minutos, essa aqui eu usei tem 10 segundos. Se eu precisar mandar alguém para o Beleléu, qual que eu vou mandar? Aqui eu tenho há 5 minutos. Não importa se eu usei 500 vezes, não importa, mas eu vou descartar ela, tá certo? E o que eu coloquei aqui? Estratégia baseada em sorteio, né? Bom, além da estratégia de fila normal, existem 2 que são baseadas em informações estatísticas. Né? Mas quais são elas? A estratégia baseada em sorteio aleatório é aleatório, entendeu? Então, basicamente, essas são as 3. Eu perguntei de 2 que são baseadas em informações estatísticas, tá bem? Carlos, você falou que tem dúvida, mas diga aí, qual é a dúvida? Acho que agora, olhando direitinho a questão ali, eu vi que realmente na primeira tu já está tirando a fila, no caso, né, da resposta. Além da estratégia da fila. Então, além da fila, o que eu tenho? Né? Eu tenho 2 baseadas em informação estatística. Sim. Porque tu não tinha perguntado do aleatório, mas estaria implícito, pelo que eu entendi. Na verdade, faz parte. Eu falei de 2 que têm informação, que são baseadas em estatística. Sim. Né? Que é contador. Ou é contador de tempo, ou é contador de hit. Né? Eu, no caso, eu tinha... Para mim, o aleatório não se encaixaria porque ia se encaixar a fila, mas a fila já no enunciado está descartando ela já. Beleza. Tá? Essa daí eu perdi um pouquinho de tempo por causa disso aí mesmo, porque pedia 2 que era de estatística. Estatística. Eu fiquei lendo 2, 3 vezes ali até... Não, é contagem, né? É contagem. Uma é fila. Quem entrou primeiro, sai primeiro e tá tudo certo. A outra é aleatório, ou seja, eu jogo os dadinhos para cima e falo o NT e foi você, entendeu? Não importa se tem uso que nem as cartinhas do Silvio Santos lá, joga pra cima. Exatamente. Mas eu tenho 2 que são baseadas em informação estatística. O que é estatística? É contagem de alguma coisa. Ou é contagem de tempo, ou é contagem de uso. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Aí vamos lá, as outras. Estratégia baseada na linha de cache menos usada, ok? Baseada na mais utilizada, não. Né?
aqui eu usei a mesma analogia, duas analogias, aliás, eu fiz duas afirmações em cima da mesma analogia. Então, a menos utilizada e a mais utilizada, ela é LFU. Então, eu falei LFU duas vezes aqui. LFU e baseada em entrada e saída linear, e fila. Então, errou. Estratégia baseada na linha de cache de sobrescrita linear. Eu inventei, tá? Essa aqui era para vocês saberem que não tinha. Estratégia de cache baseada na sobrescrita aleatória. Tá bem. Tá? Vamos lá. Sobrescrita linear poderia ser uma fila. Sobrescrita aleatória é aleatório. E estratégia baseada em túnel serial. Essa aqui, vocês tinham que olhar e falar assim, pô, o cara tá de sacanagem. Não tem Essa aí nada a se ver. puxou. Não, essa aqui, o professor tá fazendo a questão e fala assim, pô, eu preciso escrever um negócio errado aqui. Ah, vou escrever qualquer coisa, né? Aí você escreve. Aí deve ter alguma coisa pior, né? Baseado na linha de cache menos utilizada, na linha de cache linear e estratégia baseada na linha de cache positiva. Se vocês tiverem um mínimo, né? Vocês pararam um segundo para falar isso aqui, tá de sacanagem, né? Tá? Escreveu esse positivo aqui para a gente ter certeza que isso aqui tá errado. Tá? Beleza? Carlos ficou tranquilo agora com a explicação, ficou claro? Beleza. Mais alguém dúvida em relação a essa questão aqui? Quando eu digo para vocês que vocês têm que parar e olhar cada uma dessas frases e tentar construir uma caixinha de entendimento, é isso, entendeu? As minhas avaliações, elas são chatas por causa disso. Aí vocês vão dizer, pô, o cara faz 5 questões. Sim, mas são 5 questões que vocês têm que parar, pensar e falar assim, o que ele quis dizer com aquilo? Deixa eu tentar entender o conceito em cima disso aqui, tá, entendi o conceito. Ah, beleza, ele fez uma afirmação aqui, tá, essa afirmação procede? Procede. Ou não procede. E o que foi pedido? Tá? Então vamos lá, podemos passar para a próxima aqui? Sim? Sim. Olha a sessão espírita lá, tem alguém aí? Né? Água ali. Vamos lá. Quarta questão. A política de escrita baliza o mecanismo de operação utilizado para atualizações de cache e memória. Política de escrita que baliza o mecanismo de operação para atualizações de cache e memória. Vocês lembram de política de escrita? Está naquela mesma aqui. Olha aqui, está escrito política de escrita. Né? Está aqui. O que é política de escrita? Quando eu preciso atualizar o cache em relação à memória RAM e a RAM em relação ao cache. Eu tenho duas políticas, tá? Ou eu posso escrever no cache e mandar para a RAM na hora, e aí é o write-through, ou seja, eu escrevo nas duas, uma em cima da outra, ou então eu tenho o write-back, eu atualizo uma e depois eu atualizo a outra. Tá? A gente vai ver que tem os prós e contras de cada uma dessas estratégias, dessas políticas de escrita. Tá? Mas vamos ver o que a questão ela nos pergunta. Há duas possibilidades de realização da atualização em paralelo ou em segundo plano. Ou seja, ou eu tenho write-through ou eu tenho write-back. Ou eu tenho atualização em paralelo ou em segundo plano. Quais os principais problemas relacionados a um e outro? Então, eu estou perguntando para vocês. Se eu usar write-through, qual é o problema? Se eu usar write-back, quais são os problemas?
A escrita em paralelo pode causar gargalos. Isso é fato? Sim ou não? Sim? Não? Sim, sim. Sim. Por quê? Pois o barramento pode se tornar fator limitante no tráfego de dados. Então, eu tenho que gravar no cache e na memória usando um barramento, ou usando, né? E se eu precisar começar a gravar muita coisa, né? Eu tenho que, para cada escrita, eu tenho duas operações. Eu tenho que atualizar no cache e tenho que atualizar na RAM, tá certo? A partir do quando isso é uma única operação, isso não é um problema. Mas a partir do momento que eu tenho um conjunto muito grande de atualizações, o meu barramento ele pode ser um fator limitante. Por quê? Porque para cada operação eu tenho que botar um carro do lado do outro na rodovia, né? E daqui a pouco aquela rodovia ela tem 4 pistas, eu consigo uma, duas. Na hora que eu vou colocar a terceira em paralelo, aí eu tenho que esperar. Tá? A escrita em segundo plano, ela pode apresentar um deslocamento temporal. O que é um deslocamento temporal? Num determinado instante de tempo, eu tenho uma coisa gravada aqui que condiz com isso aqui, e num outro determinado instante de tempo, eu tenho algo que está aqui que não condiz com o que está aqui. Tá? Na sincronização entre cache e RAM, ou seja, no mesmo instante de tempo, tá? Eu não vou ter a mesma informação nos dois, tá bem? E posso viabilizar uma situação de inconsistência de informação. A partir do momento que eu uso uma estratégia de write back, eu gravo no cache primeiro e depois eu penso se eu vou mandar para a RAM ou não. Eu vou atualizar a RAM depois. Se eu precisar da mesma informação, vai dar guru. Por quê? Porque eu tenho que parar tudo para sincronizar para eu conseguir entregar de volta. Tá certo? Ou eu posso ter uma inconsistência que pode me gerar, inclusive, uma exceção na execução do programa. Tá bem? Então, a nossa alternativa correta é essa. Write through, eu tenho gargalo, e write back, eu posso ter inconsistência, né, na sincronização entre RAM e cache. A partir do momento que a gente entendeu esse conceito, vamos olhar o resto. A escrita em paralelo pode impactar em desempenho, pois necessita de sincronização aleatória. Não vou nem ler o resto, tá errado. Tá certo? Escrevi um monte de baboseira aí para vocês não... A escrita em paralelo necessita de redimensionamento de barramento para operação adequada, não podendo ser implementada em sistemas computacionais clássicos. Tá de sacanagem, né? Poxa, botou essa aqui assim só para zoar, né? Aí sim, eu tinha que escrever alguma coisa que estava errada, e foi escrito. Nenhuma das afirmações? Não, eu tenho uma afirmação que está correta. Tá? Que eu tenho gargalo com write through e eu posso ter inconsistência em write back. Beleza? Dúvidas? Alguém? E aí, povo? Essa aí tava de boas não vamos dizer, mas tava. Não, mas tava tranquilo. As outras né? era difícil a primeira, a certa de entender, mas as outras tava na cara. Tá. Mas assim, a partir do momento que a ideia estando clara, fica fácil, tá? E a nossa última questão, que essa aqui era, putz, assim, ó, com todo amor e carinho, ela estava dada, né? Em relação a dispositivos de armazenamento, os discos magnéticos funcionam com discos de material magnetizável e cabeças de leitura e escrita móveis. O que isso quer dizer até aqui? Nada, né? Um grande problema dessa arquitetura em relação ao desempenho é o alinhamento das cabeças de leitura e escrita com as trilhas e setores para uma operação de acesso a dados.
A partir do momento que eu disse isso aqui, a minha pergunta ela vai ser em relação ao quê? Eu tenho um disco girando, eu tenho uma cabeça de leitura que eu preciso posicionar. Detalhe, os dados eles estão estruturados aqui em trilhas e setores, a gente já viu isso, então eu tenho que pensar no conceito. Como é que um disco magnético funciona? Para poder responder isso aqui. Tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, como se chama o tempo necessário depois que eu alinhei a cabeça, o tempo que eu levei para alinhar a cabeça, como é que chama? Tempo de acesso. Seek time, né? É o tempo de acesso. É o tempo de busca, né? Na verdade, não é o tempo de acesso, desculpa. É o tempo de busca. É o tempo de busca, é o seek time. Né? O tempo de acesso é o tempo total. Isso, é o atraso e o tempo de busca junto, não é? Isso. E o tempo de transferência é o tempo de acesso. Isso. Tá? Então, assim, o disco está girando, a minha cabeça está em qualquer lugar. Para eu posicionar ela na trilha, eu tenho o tempo de busca, ou seja, o seek time, é o tempo de eu colocar ele na trilha. Tá? Depois, eu tenho o atraso rotacional, ou seja, para eu conseguir ler um determinado setor, se ele não tiver vindo ali no giro, eu tenho que esperar o disco dar uma volta inteira para eu acertar e ler de novo. Então, a hora que aquele setor iniciar, eu vou começar a leitura, o disco vai girar e os dadinhos eles vão entrando pela cabeça, e quando o setor terminar, eu paro de ler, tá certo? Então, o tempo de transferência é o tempo que o tempo de busca é o tempo que eu preciso para acertar o início, né, o início do bloco, né, o início do setor até o final, até o final, né? Não, desculpa, até eu acertar o início do setor. Tá? Então, esse é o atraso. Depois, eu tenho o tempo de transferência, que é o tempo que eu levo para transferir os dados do início do setor até o final. Né? Então, ó, é dadinho entrando ou saindo pela cabeça. Né? E o somatório disso tudo eu chamo tempo de acesso, ou seja, quanto tempo eu levo para acessar um determinado dado. Tá? Então, vamos lá. Tempo de busca, seek time, ou seja, o tempo para eu buscar a trilha, para eu movimentar a cabeça. Tá? Depois eu tenho o delay, ou seja, o meu atraso ou atraso rotacional, tá? Que eu preciso esperar o disco dar meia volta, uma volta, um quarto de volta, 5 oitavos de volta, para chegar com a cabeça no início do setor. Na hora que eu cheguei, eu tenho tempo de transferência. Então eu inicio a leitura e até o final daquele setor. E encerrei a minha leitura. Esse conjunto todo chama-se tempo de acesso, ou seja, qual é o tempo que eu preciso para ter acesso aos dados. Tá? A partir do momento que eu entendi esse conceito, tá? Eu pergunto para vocês, como se chama o tempo necessário depois de alinhadas as cabeças, a trilha, as cabescas, a trilha, então eu já pulei o seek time, eu já alinhei a cabeça à trilha. Né? O tempo necessário para eu acessar onde estão contidos os blocos. Ficou faltando aqui o eu acessar onde estão contidos os blocos. Né? Mas, beleza, como é que eu chego no bloco? É o tempo de atraso. É o tempo de atraso rotacional para eu conseguir posicionar a minha cabeça. Eu posicionei já na trilha e eu estou esperando o bloco, né, chegar. Tranquilo? Dúvida em relação a essa questão? Não? Ficou claro essa aqui? Carlos? Vamos lá, Bruno, Leandra, Leonardo, Matheus, Suelen, Telmo. Essa daí também não. O pulo tava ali no depois, né? Isso. O pulo é, eu já alinhei a cabeça à trilha. O que Era vem o depois? que acontece depois, né?
Então, quando eu pensar num disco magnético, eu tenho cabeça na trilha, né? Cabeça no setor, né? E cabeça lendo ou gravando o setor. Então, são esses 3 elementos. O conjunto total é o tempo de acesso. Beleza? Sim, não, talvez, mais ou menos. Beleza. Excelente. Bom, vamos encerrar aqui a nossa gravação. Tá? Não estava aparecendo ali, por isso eu acabei deixando passar. Nós temos mais 3 questões, né? A questão 6. Em um arranjo de discos redundantes, o que é um arranjo de discos redundantes? O que é um arranjo de discos redundantes que a gente viu? Seria o banco de dados, não seria? Não. Um arranjo de discos redundantes. Vamos lá, Carlos, você que está ligado aí. O que é um arranjo de discos redundantes? Ai, 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 não faz assim. O backup? Ops. Não, Para. não tô lembrado. O que é um arranjo de discos redundantes? Hein? O que é um arranjo de discos redundantes? É um RAID. Ou seja, é um conjunto de discos organizado, né, de maneira redundante. Para quê? Para eu ter um diferencial no armazenamento de dados. Né? Seja em desempenho, seja em confiabilidade. Não é isso? Sim? Não? Então, em relação a RAID, há vários tipos de organizações. Ok. Caso seja necessário um melhor aproveitamento de discos, buscando um menor custo de investimento. Então, assim, ó, eu preciso aproveitar os discos da melhor maneira possível. Então, eu tenho que buscar menor custo de investimento, mas com confiabilidade. Nós vimos que os 3 principais RAIDs são o 0, 1 e o 5. O 0, o que eu faço? Eu pego 2 ou mais discos e somo eles. Se um disco pifar, morreu, eu perco tudo. Só que o tempo de acesso é top, então eu tenho desempenho, mas se um deles pifar, morreu tudo. Custo baixo. Né? Comprei 3 discos de 1 tera, montei um volume de 3 tera. RAID 1, espelhamento. Tá? O que eu tenho? Tenho desempenho? Eu tenho desempenho de um disco. Né? O desempenho é normal. Né? Eu não tenho operação em paralelo. Ou, pelo menos eu não tenho distribuição de armazenamento. Né? E aí, tudo que eu gravo num, eu gravo no outro. Se morrer um disco, o que acontece? Eu ainda tenho o outro. Então, eu tenho confiabilidade. Custo por tera é 2 vezes. Então, se eu tenho um HD de 1 tera, eu tenho que comprar outro igual para ter 1 tera de armazenamento. Então, para cada 2 tera, eu tenho 1. Tá? E o RAID 5, eu preciso de pelo menos 3 discos. E aí, o meu armazenamento é o somatório de N-1. Então, se eu tenho 3 discos de 1 tera, eu tenho 2 teras de armazenamento. Por quê? Porque um deles eu preciso gravar paridade. Né? Eu não gravo paridade só no disco, a paridade é distribuída, mas assim, eu perco o equivalente a um volume de armazenamento. Se eu tenho 5 discos, eu tenho 4 tera, né, em 5 discos. Então, eu tenho redundância. Se um disco morrer, eu continuo com tudo. Eu vou lá, troco o disco que morreu e continuo funcionando de boa, tá certo?
Eu continuo tendo um desempenho razoável, por quê? Porque eu tenho várias stripes, eu tenho vários... eu tenho distribuição, né, de gravação, e o meu custo por tera é mais baixo, né? Ele não é tão baixo quanto o 0, mas ele é menor do que o 1. Então eu consigo equilibrar desempenho e redundância, né? Então é o RAID 5. Menor custo de investimento, mas com confiabilidade, que RAID que eu vou usar? O 5. Então, o armazenamento de dados em volume total iguale ao somatório, né? É iguale ao somatório, né? Eu estou inventando um novo idioma aqui. Igual aos somatórios dos discos menos 1. Então, aqui eu já tinha dito para vocês, né? Eu tenho os 4 tera, 5 discos, eu tenho 4 tera de armazenamento. Por necessidade de manutenção de informações de paridade para cada strip, ou cada stripe. Né? RAID 0. RAID 0 não é. Se eu não tenho confiabilidade. RAID 1. Né? Eu não tenho menor custo. O custo é maior. RAID 2. Se vocês disserem que para cada 7 discos de 1 tera eu vou armazenar 4, tá certo? Eu juro para vocês que eu vou torcer o pescoço de vocês. Tá? Eu preciso comprar 7 discos para armazenar 4 tera. Claro que é melhor do que um RAID 1, mas dificilmente vai ser melhor do que um RAID 5, tá certo? Então, esse aqui está totalmente descartado. Então, esse aqui é o RAID 5. Show? Dúvidas? Carlos, lembrou disso aqui? Isso, custo e confiabilidade. Esse era o pulo do gato dessa questão. Qual é o RAID que eu uso para armazenamento e que mantém esses dois aspectos, né? Custo e confiabilidade. Vai ser sempre o RAID 5. Tá? A não ser que apareça alguma coisa nova aí no meio do caminho. Vamos lá. 7ª questão. Na empresa XYZ são utilizados vários sistemas de gestão que geram grandes volumes de dados. Os dados, o que isso quer dizer? Nada. Os dados, como se sabe, são o ativo mais importante da empresa depois do conhecimento das pessoas. E, né, para proteger estes dados, usando o menor volume possível, então eu preciso de algo que eu consiga armazenar grandes volumes de dados num espaço pequeno, espaço físico, tá? E maior durabilidade, com menor custo possível por unidade de tamanho, ou seja, o que é mais barato por giga, por mega, por tera. Qual é o meio de armazenamento? Eu estou dizendo para vocês que eu preciso fazer backup de grandes volumes de dados. Tá? E esses backups eles precisam durar muito tempo. Qual é a melhor estratégia com o menor custo por mega? Disco USB? Não. Magnético flexível. Eu estou falando para vocês, disco magnético flexível disquete. Vocês armazenarem 1 tera de armazenamento, de backup, vocês vão precisar de 1000 disquetes. Tá? Não. 1000 dá 1 giga. Vocês vão precisar de 1 milhão de disquetes. Tá? Vai dar 1 tera. Cada disquete tem 1 mega de armazenamento. Disco magnético interno é HD. HD é mais caro do que fita magnética. A gente já viu que o custo por mega armazenado da fita magnética e a durabilidade é maior e o custo é menor. Tá? Só que o tempo de acesso é horroroso. Então, para eu fazer backup, eu uso fita magnética para quê? Para fazer aquele backup de longo prazo, né? Por exemplo, não sei se algum de vocês aí trabalha diretamente ou indiretamente com o sistema de saúde, né? Então, prontuário médico, exame, todas essas coisas eu preciso armazenar de um paciente por 20 anos. Tá? Diferente da parte administrativa das empresas, onde eu preciso armazenar os dados por 5 anos, eu sou obrigado por lei,
prontuários médicos, exames, eu preciso armazenar por 20. Então, eu preciso... quem é que vai precisar acessar isso daqui a 10 anos? Puta. E se o cara precisar armazenar, eu preciso... desculpa, se alguém me pedir isso, eu preciso ter esse dado, né, para poder fornecer. Só que é o seguinte, para quem esperou 10 anos para pedir um laudo médico, né, ele pode esperar um dia a mais para eu chegar lá, procurar o cartucho de fita e ir lá fazer a recuperação disso, que pode demorar até dias. Tá? Então, quando a gente for fazer backup de grande volume, sempre pensem em fita magnética. A gente viu isso em aula. E agora sim, para finalizar, porque não tem mais próxima, fala, Jonathan. Abriu o microfone, ajoelhou no milho, agora vai ter que rezar. Não. Tá, essa dali eu também fiquei. O que era aquele disco ali flexível? Disco flexível disquete, cara! Disquete. Não. Aquela ali eu não sabia o que era. Não, o senhor não falou isso em aula, então eu vou. Acho que não é isso aqui. A disco magnético flexível. Se vocês pegarem uma caixa de disquete, dificilmente vocês vão achar isso, entendeu? Vai estar lá, disco magnético flexível. Tá? Para a gente finalizar, o barramento é o meio principal de transmissão de dados entre a unidade de processamento central, ok? Entre a CPU, memória e os dispositivos de entrada e saída. Este elemento pode se tornar um gargalo em operações de... Quando é que o barramento ele pode atrapalhar o meio de campo? Tá? Todas as operações, exceto a de processamento. Por quê? Porque processamento, né, o processador e o cache é uma entidade só, tá bem? Então, o processamento ele ocorre num único núcleo. Tá? Qualquer outra coisa, aí sim, o que acontece nesse núcleo não passa pelo barramento principal. Tá bem? Qualquer outra coisa, se eu precisar acessar a memória RAM, passa pelo barramento? Passa. Se eu precisar fazer uma operação de disco, passa. Se eu precisar ler o teclado, passa. Se eu precisar mostrar alguma coisa no monitor, passa. Então, todas as operações, elas podem sofrer com um gargalo de barramento, menos o processamento interno do processador. Por quê? Porque é dentro do processador, o nome já diz. Tá? Então, por isso que todas, exceto a de processamento interno, a unidade lógica aritmética. O que acontece ali, cara, não cai no barramento. Todas? Não. Todas, exceto entrada e saída. Entrada e saída está pendurado no barramento. Acesso à memória. Acesso à memória está pendurado no barramento. Tá? Por quê? Vamos pensar no computador. Eu tenho meu processador com o cache. Tá? Então, é um quadradinho ali de cerâmica e silício e um monte tá? Que a gente coloca lá. Aquele soquete do processador, ele se conecta ao resto, ele se conecta ao disco através de uma trilha que passa por um chipset, né? Que é o meu controlador de barramento. Essa trilha também ela vai lá na memória RAM. A memória RAM fica num slot que não é o mesmo do processador. Tá? E qualquer outro dispositivo, placa de vídeo, circuito de áudio, rede e qualquer outra coisa, passa pelo chipset, passa pelo barramento, tá certo? Então, se o barramento engargalar, se eu tiver um volume muito grande de tráfego ali e eu tiver que entrar numa fila, tudo vai atrasar, menos aquilo que tiver dentro do processador, por óbvio. Beleza? Dúvida em relação a essa questão? Essa aqui estava fácil, hein? Vocês podem reclamar das outras, mas essa aqui estava facinho. Facinho. Mano, essa aqui tranquilo, senhor. Essa aqui tá sossegada, né? Eu fui procurar no Google o que era certinho o tal do LA ali, que eu não fiquei na dúvida. Poxa, filho. Acho que na dúvida. Thelmo, eu vou torcer suas orelhas, Thelmo. O senhor é meu aluno há quanto tempo, Thelmo? Quando é muito fácil, a gente fica desconfiado, né?
Olhei até o vídeo no YouTube para ver aquela ali, porque não, mas essa aqui estava tranquila. Bom, agora sim, né? Vamos encerrar aqui a nossa gravação.